Começando o Antimatéria, o programa que ajuda você aí de casa a explorar as dimensões da cultura pop. E o programa de hoje, pra mim, é muito especial porque a gente vai falar de um jogo que é amado por muitos e lembrado até hoje em dia como um dos maiores RPGs já criados na humanidade, não é, Jeff? Eu também. Pior que dessa vez eu concordo, tá? É um dos RPGs aí que eu joguei primeiro na vida, mas pior que não foi nem no videogame, foi no emulador, tá? Mas foi o primeiro. E você, Haterman? Eu acho que é um dos... Arrisco a dizer que é um dos únicos RPGs que não é odiado por ninguém, cara. Né? É... Porque esse aí tem força, viu? Exato. Alegrem-se porque a gente vai falar de Chrono Trigger no programa de hoje, que completou recentemente 30 anos. O lançamento original dele foi dia 11 de março de 1995 no Japão, né? Criado, é claro, pelo famoso Dream Team da época, que a gente vai entrar nesse assunto aí. Mas, assim, como é que foi a primeira experiência de vocês com o Chrono Trigger, vocês lembram? A minha, infelizmente, foi meio bugada, porque eu já não tinha mais Super Nintendo na época, fui jogar emulador e tal. E eu lembro que tinha que apostar uma corrida com o maluco que não tem uma perna Johnny. Não, é da motinha, você tá falando? Não, o da perna de roda lá. Que é no lixão ali, que você tem que... Aí não aparecia na versão emulada. É a motinha, você tem que... Aí eu falei, meu, o que eu faço aqui? Até eu me ligar, pegar outra ROM, tá ligado? Mas é bugado só porque eu joguei de formas ilícitas, mas... Cara, eu fiquei preso nesse RPG. Depois que me contaram que quando você morre lá na explosão, lá é um dos finais, tem mais não sei quantos, eu falei, nossa, eu tenho que fazer. Aí fui indo. Não fiz todos, até hoje eu nunca fiz todos. Do Cross eu fiz. Eram 12 finais originalmente, depois quando teve o remake colocaram um final a mais pra ligar com o Cross, que era 13 finais. Enfim, cara, incrível, o melhor jogo da época assim pra mim. E você, Haterman? A minha foi curiosa, porque quando eu olhei a capa, eu falei, nossa, o que esses personagens de Dragon Ball estão fazendo aqui? Esse detalhe. E aí, moleque, na época, a gente não tinha muito acesso às coisas, né? Em 95 era locadora, né? Sim. Então, fui lá, aluguei, cheguei em casa e fiquei olhando, jogando... não consegui jogar muito, né? Porque locador é aquele negócio, você alugava na sexta e tinha que entregar na segunda, né? Impossível terminar Chrono Trigger no final de semana. Eu não sabia disso na época também. Tá? Quando eu joguei, eu também não, mas... No final não chega não. Cara, não. eu devo ter jogado, sei lá, o final de semana inteiro e não evoluído muito. Quer dizer pra vocês que eu terminei no final de semana, mas tipo... lá vem. Quem vê, acredita. É verdade. Eu já vi esse aqui fazendo live de Chrono, ele fica na florestinha lá 50 horas. Eu veio me dizer que termina no final de semana. Grind. Tem um porquê. Porque depois eu avanço bem mais rápido no jogo. É, claro. Mas é verdade? Mas assim, ó, não vamos entrar nesse assunto, vamos falar. A minha primeira experiência com o Chrono Trigger foi diferente porque eu já sabia que estava vindo, porque na época já tinham revistas de videogame, eu já era muito fissurado em RPG eletrônico, já tinha jogado Breath of Fire, já tinha jogado os da Capcom, The Seventh Sega, já tinha jogado o Final Fantasy, o 4, né? O 5 não veio pra cá, o 6 acho que tinha acabado de chegar. E eu lembro que eu acho que tinha uma revista chamada Super Game Power na época. Super Game Power. Eles tinham lá o que tem pra chegar em 95. Aí tinha uma imagem, inclusive, era da versão alfa do Chrono. O Chrono ainda tinha o cabelo azul na versão alfa, Nossa, assim, era roxo, azul, assim, tem algumas diferenças da versão alfa, né? E depois quando chegou, eu falei, olha aqui e tal, demorou pra caramba pra chegar na locadora, e quando eu peguei, eu consegui, a verdade seja dita, eu consegui acabar porque eu sempre revezava com mais dois amigos de jogar. E aí jogava eu mais dois amigos, a gente, enquanto um dormia, o outro tava lá. O Game Shark humano. Game Shark humano, entendeu? Mas, como eu falei pra vocês, o Chrono Trigger ele foi criado na época pelo que eles chamaram do time dos sonhos, do Dream Team. Eu acho que esse nome veio depois, né? Porque na época eles eram grandes, mas não eram tão grandes que nem eles são hoje, né? Não, já eram muito grandes. Muito? Já, na Toriyama indústria já eram na muito época. grandes. Não, o Toriyama sim, né? Já eram muito grandes, porque assim, o que era o Dream Team? O Chrono Trigger ele era formado pelo Hironobu Sakaguchi, que já era conhecido como o pai do Final Fantasy. Na Square, né? Na Squaresoft, na época. E o Final Fantasy já era já era um negócio gigante. Um negócio gigante, já tava no 6 já o Final Fantasy, já era pro 7 já. O 6 entendeu? é o mais famoso da época também, junto com o Chrono ali, né? Exatamente. Aí você teve... Não, mas Square nessa época já tinha um monte de Um monte coisa de já. jogo. Aí você tem o Yuji Horii, que é o criador de Dragon Quest, que também dispensa apresentações, né? No Japão é um fenômeno Dragon Quest, né? Onde vocês estiveram lá e tá. Deve ter Dragon Quest em todo lugar lá. Os caras falam que quando tem lançamento de Dragon Quest é metrô, é loja, é todos os negócios com Dragon Quest lá. E é claro, você teve o Akira Toriyama,
pai do Dragon Ball, é o criador do Dragon Ball, fazendo os desenhos desde o começo, o concept. Ele fazia não só dos personagens, mas se você pega documentários, você vê entrevistas, fala que o Toriyama também mandava pro pessoal do pixel art desenhos de cenários para o pessoal tentar emular lá com o pixel lá. Então os três se juntaram para fazer esse jogo que o Rory queria fazer como Viagem no Tempo, que ele estava muito viciado em Viagem no Tempo. O Toriyama também, na época, ainda estava muito negócio de Viagem no Tempo, porque estava no final, acho que da Saga do Céu já. Ele tinha colocado Viagem no Tempo com o Trunks ali. Trunks do futuro. Exatamente. O Sakaguchi não queria tanto, o Hiromi Sakaguchi, mas os três se juntaram para fazer, e aí a Squaresoft lançou o Chrono Trigger em 11 de março de 95, né, com isso daí. É necessário dizer que foi um sucesso absurdo, logo de cara, né, o Chrono Trigger. O pessoal tava muito o que esperar da junção de duas franquias, né, Final Fantasy e Dragon Quest. Mas ele trouxe bastante inovações, né, o Chrono Trigger, não só em relação à viagem no tempo e os vários finais que a gente falou que o jogo tem, mas ele melhorava algumas coisas que as franquias já traziam, tipo o Action Time Battle, né? Sistema de combate, as técnicas duplas e triplas, né, que eram... O Active foi novidade, não foi? Não, foi o Active Time Battle, não, o Active Time Battle ele foi introduzido no Final Fantasy IV pela primeira vez. Só que a primeira vez que você tinha um Active Time Battle com os inimigos na tela foi com o Chrono Trigger. Porque até então você tinha aquelas batalhas aleatórias, né? Andou, entrou em batalha, andou, batalha. No Chrono Trigger você conseguia ver os bichinhos no cenário, e aí você decidia se você queria lutar ou não. Você podia até fazer um desvio ali e não lutar com eles, né? Sim. Às vezes é meio impossível de você passar, porque aí... mas pra grindar, pra ganhar nível, isso daí era muito estratégico. E era bem legal, porque às vezes você viu o bichinho fazendo alguma coisa, assim, você tem às vezes um goblinzinho jogando futebol, ou um passarinho voando lá pro outro comendo uma alpiste, alguma coisa. Aí você ia lá e batia em todo mundo. Ia lá e batia em todo mundo, mas foi a primeira vez, então já era diferente, porque o Dragon Quest também era batalhas aleatórias, o Final Fantasy até o 6 também era batalhas aleatórias, até o 6 não, né? Até muito tempo o Final Fantasy foi batalha aleatória, assim, né? Mas acho que parou só no 12, só se bobear, batalha aleatória aí. Mas isso foi uma inovação na época, o pessoal não estava acostumado. Os RPGs que tinham os inimigos na tela eram os RPGs de ação, tipo Zelda, tipo o Wii. Que não tem nada a ver, né? Tipo, absolutamente nada a ver. Não tem nada a ver. Mas, e a trilha sonora de Chrono Trigger também era uma coisa diferenciada, né, Cleiton? Isso aí, cara... É um negócio que até hoje é referenciado. A gente teve o Yasunori Mitsuda, que fez a maior parte da trilha, mas a gente também tem o Nobuo Ematsu, que também foi conhecido por fazer a trilha sonora do Final Fantasy inteira, acho que até o 10. Ele veio pro Brasil, já fez concerto aqui. Ele tem uma bandinha chamada The Black Mages, não sei nem se ele se... Deve tocar ele. E inclusive o CD, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir o CD The Black Mages, ouçam, porque é maravilhoso. Ele é um tiozinho descolado, eu quero chegar na idade dele, descolar desse jeito. Falta pouco. Você daqui a pouco tá igual o Sakaguchi já. Você daqui a pouco você fizer um hang loose e você tá igual o Sakaguchi já. Já tá ficando já. E Cleiton, e depois, você curtiu quando relançaram com aquela animação de abertura, o Chrono? Porque assim, o Chrono Trigger, a gente falou, ele é atemporal, né? Então o pessoal sempre pedia remakes, pediam sequências, pediam coisa. Só que a sequência... Cada console novo que sair, eles queriam uma versão do Chrono. O pessoal queria. Sim, a gente teve... a gente vai falar sobre isso em algum momento do programa, mais pra frente provavelmente. Ele teve uma sequência espiritual, que não era uma sequência direta do jogo, mas os produtores falaram que era quase como se fosse um jogo paralelo ao Chrono Trigger, que é o Chrono Cross, né? Não foi feito pela mesma equipe, mas era uma equipe muito competente também ali da Square, a gente vai falar mais sobre ele mais pra frente, mas ele não era uma sequência direta, e o pessoal queria ver de novo jogos com Chrono, Robô, Marley, Luca, que eram os personagens do Chrono Trigger, Frog, exatamente, Magos e tudo mais, e nunca veio. A gente teve entrevistas recentes, até recentes, assim, de 2023, 2024. Eu lembro dessa última que você deve comentar agora. Do Hironobu Sakaguchi, que o pessoal falava, por que não tem uma sequência de Chrono Trigger? Ele falou, cara, dinheiro. Pura e simplesmente, porque o Chrono Trigger, ele não é... A Square publicou, mas ele é uma marca dos criadores. Dos próprios. Dos próprios criadores. Cada um vai ter que receber um royalties
definitivo. Exatamente. Aí o Yuji Horii quer Não tem como. X, o Sakaguchi quer 2X, o Akira Toriyama tinha que receber 3X, e aí por diante, entendeu? E aí... E tirar o Sakaguchi lá do Havaí, das ondas dele. Não, ele até tá de boa, cara. Ele falou que se os caras quisessem, ele até sair. Ele até tá trabalhando... Dizem aí que ele tá trabalhando com a Square de novo para um novo projeto. E com a Microsoft, né? Então... não sei, né? Vamos saber, mas o Fantasia já saiu, vender, né? ia vender. Tipo, não. Os caras estão reclamando de dinheiro, mas vender é vender. Porque o que acontece? Eles tentaram, eles fizeram um teste na época do Nintendo DS, com o Chrono Trigger. Eles falaram assim, ó, se vender bem, a gente pensa em fazer um remake. Aí eles fizeram o Chrono Trigger DS, que inclusive é a mesma versão que tá na Steam. Essa é a versão mais atualizada. Então, e a versão que foi para iOS também. Você tem, além das aberturas em anime e tudo mais que o Anderson falou, tem cenas durante o jogo em anime feitas pelo Bird Studios, que é o estúdio do Akira Toriyama. Você tem também uma dungeon nova. Tem uma dungeon? Eu não sabia nova. disso. Isso, tem uma dungeonzinha nova que é tipo um coliseuzinho. Lá que tava nos planos originais, no Alpha tinha, no Chrono Trigger Alpha tinha, mas não tem no jogo final. E aí vendeu ok, não vendeu tanto quanto os caras queriam, e aí morreu na praia, né? Assim, se você pensar, eles estão vendendo Chrono desde 95. Assim, literalmente desde 95. Sai console, sai um Chrono. Tipo, fale mal, fale bem, tá saindo, tá ligado? E, tipo, vai querer vender a mesma quantidade de novo agora, que o preço não era tão mais barato, era quase full price, assim, era bizarro. Sim. Cara, não tem como. Não tem mágica que faça isso. Aí outra coisa que eles colocaram uns menuzinhos meio feios, né, também, cara, que a galera não gostou. Bastante reclamar. Inclusive, depois na Steam eles colocaram, você pode jogar com os menus clássicos, você pode mudar se quiser. E não pode ser termômetro isso daí, porque o termômetro que tá vindo é o de estão relançando, numa nova versão que vai ter um negócio. Tá, beleza. Agora, vamos fazer um novo com a galera? Cara, não precisa nem... Tá vendendo, sei lá, pode ter parado de vender há 10 anos, os caras vão comprar de novo. Com certeza. E você de casa, você jogou Chrono Trigger? Quem que era o seu personagem principal? Não esqueça de deixar um comentário pra gente sobre isso no nosso canal do YouTube, a gente quer saber a sua opinião. Se você não segue a gente ainda, usa o QR Code aqui pra ficar por dentro de todas as notícias, seguir a gente em todas as redes sociais. Mas pra gente encerrar isso aqui, o que vocês acham que vai ser de Chrono Trigger daqui pra frente? Porque a Square, pra comemorar os 30 anos, eles falaram que eles querem fazer algumas coisas pra fora dos games. A galera já tá sonhando com um remake HD 2D do Chrono Trigger, um remake, coisas Talvez novas, isso dê certo, né? Porque, tipo, como é que é o nome? O Octopath, né? Ruim não ia ser, né? Porque ia parecer realmente um jogo novo, mas será que os sprites iam ser valorizados nessa versão? Eu, Clayton, vendo o que a Square já fez pelos seus jogos nos últimos, sei lá, 15 anos, com comemoração, eu acho que a gente deveria ser muito pé no chão e não esperar muita coisa. Porque no máximo que eles vão fazer, na minha opinião, é os cafezinhos temáticos do Chrono Trigger. Mas o Dragon Quest que saiu recente, o HD? Qual Dragon Quest? O 3. O 3. Vendeu pra caramba, sim. Não, mas tudo bem. Eu gostaria muito que saísse o Chrono Trigger igual saiu o HD 2D do Chrono Trigger. Mas essa frase que eles colocaram assim, comemorações muito além do mundo de Chrono Trigger. Pra mim, é isso. É cafezinho temático, é passeio de barco, Podiam lançar um anime, né, cara? O Chrono Trigger, pra não falar que nunca teve anime, ele teve um OVA que era baseado no Robogato, né? No Neko Robô lá, e no Nu, que é um bichinho redondinho, azulzinho. E não tem Crono, não tem Marley, não tem Frog, não tem ninguém. É só as aventuras dos dois pelos tempos lá. Então não tem nada. Em altas confusões. Direitos autorais é um negócio difícil. Agora, se eles fossem refazer, ou fazer, sei lá, uma continuação de Chrono Trigger, alguma coisa, será que eles iam convidar o Toyotaro pra substituir o Toriyama? Tem que convidar, né? É a única escolha óbvia. Porque no Dragon Quest eles chamaram um outro artista pra fazer a capa, não foi o Toyotaro, né? Do 3, do HD. É verdade. Quest 3. Sim. Mas que foi o mesmo artista, inclusive, do Octopath Traveler que fez. Entendi. Então, será que eles vão chamar? Vão chamar? Quero saber, né? Eu gostaria que fosse Toyotaro, mas eu não tenho muita esperança de Chrono Trigger 2 nem o HD 2D, mas se vier, cara, eu vou ficar muito feliz, de verdade, não me entendam mal. Agora a gente vai para um rápido intervalo, vocês vão ficar com Card Captor Sakura e depois a gente volta com muito mais antimatéria para vocês. Não saiam daí.
Antimatéria de volta, continuando falando de RPGs. No bloco anterior a gente falou sobre Chrono Trigger, essa obra-prima criada pelo Dream Team da época, lá os melhores nomes do RPG, o que o RPG japonês tinha na época, né, os mais proeminentes. Só que Chrono Trigger não foi o único, né? Ele deu um pontapé inicial para outros jogos que depois juntaram mentes brilhantes para formar verdadeiras obras de artes, né? Tem RPGs assim que hoje são consideradas obras de arte, alguns eu acho que são subestimados, a gente vai falar disso. Mas, Quero ser surpreendido. mas não tem como se surpreender, Não tem porque como. os Se nomes, você gosta, né? não é uma lista, isso aqui é... Cara, são nomes Fatos, muito... fala assim, são fatos. fatos. Exatamente, quanto aos fatos não tem argumento, Anderson. Não é uma lista, você não pode nem julgar isso aqui. Posso. Mas a gente vai começar com o mais óbvio, porque foi feito pelo Dream Team, muito parecido com o do Chrono Trigger, que é Blue Dragon. Blue Dragon foi um jogo que foi feito na Mistwalker, que é a empresa do Hironobu Sakaguchi, o pai do Final Fantasy, que ele criou quando ele saiu da Squaresoft, né? Da então Square Enix, já na época. E aí ele criou a Mistwalker para fazer jogos. Então os dois primeiros jogos que ele fez, os dois ele chamou um Dream Team para fazer. O primeiro ele quis fazer um negócio como se fosse Dragon Quest, como se fosse Chrono Trigger, que é o Blue Dragon, que ganhou anime, passou no Brasil o anime inclusive. A pena que o jogo não é tão bom. Sim, ele não é, vamos ser bem sinceros. Ele tem uma parte muito legal, mas depois ele desanda assim de um jeito. Ele é um que- RPG de turno, Ele é um normal. RPG de turno, ele é um RPG muito tradicional, né? Não, curioso. em termos de jogo em si, ele é muito legal. Graficamente é bonito, Ele a é. ideia das sombras e tal, mas a historinha é Curioso que difícil. ele foi feito pra ser exclusivo de Xbox, né? Pra E tá lá, vender, tá preso lá. pra vender Xbox, só que num formato japonês que o Japão não conhecia o Xbox. O Japão Sim. meio que... E olha que eles tentaram, hein? Não foi nem só com Blue Dragon, foi para você ter mais uns outros dois jogos ali que Sim. vamos colocar esse jogo exclusivo aqui pra tentar vender Xbox no Japão. E a molecada sequer entendia o que esse X tá fazendo aqui. Não sabia o que era o console. E no Ocidente, o gênero, apesar de ser conhecido e tal, ele talvez não seja tão famoso pra desencadear uma avalanche de vendas. E o problema é que o Blue Dragon ele chegou num formato muito parecido com que eram os RPGs antigamente, nos anos 90, entendeu? É. Ele não trouxe muitas inovações técnicas, assim. Então, tipo, por exemplo, não tinha... Não, é proposital, né? Não tinha uma Team Time Battle, era um RPG por turno muito parecido com o que era Dragon Quest ainda, Sim. por exemplo, você entendeu? Ele era pra ser como se fosse um Dragon Quest mesmo da Microsoft, por Sim, exemplo, sim, né? sim. Mas ele trouxe o Hiromu Sakaguchi, que é o criador do Final Fantasy, também escrevendo a história. A gente teve o Akira Toriyama desenhando os personagens também, Aham. né? Inclusive, também foi, o Bird Studio também tá à frente das animações ali. É tudo muito bonito. E a Tudo gente muito- tem na trilha sonora inteira do Nobuo Ematsu, que eu acho que uma das coisas mais legais do Blue Dragon são a música dos chefes, que entrava um rock pesadaço, Aham. cantado durante os chefes lá, que era muito legal. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto chefe é legal, mas depois sempre entra a mesma música, podia Aí mudar a depois música, fala, mas caramba. vai ser, pô, tudo É a bem. síndrome Guilty Gear. É. A música E o- cantada cansa. E o Blue Exatamente. Dragon, ele foi esses projetos multimídia gigante, né? Porque ele teve mangá, ele teve anime, teve 3 ou 4 versões de mangá, ele teve um jogo pra DS também. Inclusive teve que um não- mangá do Takeshi Obata, que Takeshi é Obata. o mesmo desenhista do Death Note. Ele Sim. tem- Foi publicado aqui no Brasil, inclusive. Foi. Saiu na Jump. O tudo anime mais. veio Saiu. dublado pra cá, né? O anime Veio veio. dublado, a primeira e a pro segunda Brasil. temporada. Aí, a gente vai para um segundo jogo que a Mistwalker fez pro Xbox 360, que também foi formado por um Dream Team também. E esse aqui era para ser como se fosse um Final Fantasy. Né? Se o Blue Dragon era para ser como se fosse um Dragon Quest, esse aqui era para ser como se fosse um Final Fantasy. E pra mim, veja muito bem, foi o verdadeiro Final Fantasy 13 da época. pra mim. 13? Ah, É. Ave Maria. Porque ele saiu junto com o Final Fantasy 13, né? Final Pra mim, Fantasy ele 13. foi o verdadeiro Final Fantasy 13 da época que eu estou falando de Lost Odyssey. Nossa, Odyssey é maneiro. Né? Mas outro bagulho, de novo, preso no Xbox. Né? Mas esse, Mas pelo esse ainda menos, tem a um... retrocompatibilidade. pode Não, jogar. Não, o Blue Dragon também tem, você também Não, consegue Blue jogar Dragon dá, ele. mas eu digo preso no Xbox. Não Mas tem não no sai, tem lugar. pra sai. PlayStation, não tem pra Switch. Não tem. Mas já Lost Odyssey eu acho que é um acerto maior do que o Blue Dragon. Né? Eu acho o Blue eu Dragon... gosto Mas ele Gostei, vendeu gostei menos que o demais. Blue Dragon. Vendeu menos, mas eu gosto muito mais de Lost Odyssey do que eu gostei de Não, Blue tudo Dragon. bem, Eu tudo também. bem. É, É que o jeito de jogar era diferente. Aí você tem o
Hironobu Sakaguchi novamente, dessa vez só como diretor do jogo. O cara tá em tudo, né? Aí você tem o Kiyoshi Shigematsu, que é o romancista. Ele fez... o Lost Odyssey ele é baseado num livro chamado Dream of Thousand Years, que ele escreveu, que era um romance que vendeu bastante ali no Japão, que conta justamente a história do Caim, um imortal que vive há mais de 1000 anos e ele quer morrer porque ele já viu, tipo, ele já teve várias famílias, ele já viu, tipo, esposa, filhos morrerem, porque só ele envelhece, só ele não envelhece, mas a esposa e os filhos envelhecem, né? Os filhos dele não são imortais também, os filhos dele também são mortais. Então ele tá tentando achar um jeito de não ser mais imortal, né? Pra ter uma vida normal e morrer em algum momento. É bem Highlander, na verdade, assim, né? É igualzinho. É muito parecido com Highlander. Mas aí você tem o Kiyoshi, um romancista muito famoso, inclusive ele já escreveu dorama, já escreveu outros livros, então se vocês quiserem procurar depois, o cara tem muita coisa, o cara é muito prolífico. Aí você tem o Nobuo Ematsu, na música fazendo trilha como sonora. se não tivesse... Cara, tem muitos outros músicos bons lá no Japão também. Não que o Ematsu não seja, mas... E no design de personagens a gente tem o Takehiko Inoue, que é o desenhista e criador de Slandunk e Vagabond. Né? E aí ele veio com o traço do Vagabond, né? E pesado. Tá bonito. Pesado. Tá e arte de capa, arte no menu também, não é? Arte no menu Tudo dele, muito também. lindo, cara. Depois eles relançaram o livro do Kiyoshi com a capa do Caim desenhado por ele. Legal. Se você for nessas lojas virtuais aí que vende livro pela internet, você vai ver lá. Tem pra comprar. Tem que aproveitar. Há alguns anos aí, tipo, na época que o Xbox One tinha sido lançado, eles deram o Lost Odyssey pra todo mundo. Tipo, simplesmente você entrava na lojinha, baixava e era teu pra sempre. Não precisava ter assinatura, não precisava ter nada. Era teu pra sempre. Se você baixou naquela época, ótimo. Se não, infelizmente, só com disco agora. Não, tem na loja. Você pode pegar, ele tá disponível na loja certeza absoluta. Eu tenho. É só entrar lá e pegar. Porque vale a pena. Tava até em promoção, acho que umas 2 semanas atrás tava em promoção aí, tipo, 20 conto. Inclusive um jogo que a gente falou aqui no programa, que é o Expedition 33, lá, Expedition 33, ele tem muitas inspirações em Lost Odyssey. Lost Odyssey. Aí, ó. Aí, a gente vai pro terceiro lugar, que é um jogo que a gente já falou no primeiro bloco, que eu falei que a gente ia comentar mais aqui no segundo bloco, que é o Chrono Cross. O próprio Chrono Cross, ele também foi feito por um Dream Team na época ali. Eles não conseguiram juntar o mesmo Dream Team, né? Do original. Do original, mas eles formaram o próprio Dream Team ali pra fazer o Chrono Cross e eles seguiram um caminho diferente. Ele não tem cara nenhuma de continuação mesmo. Só pelo nome e pelo logo, né? Que é basicamente... Do time original do Chrono Trigger, a gente só tem na música o Yosunori Mitsuda, né, que fez a trilha sonora do Chrono Cross e, na minha opinião, até hoje é uma das melhores trilhas sonoras de jogos de videogame de todos os tempos. Isso, cara, a verdade. música de abertura de Chrono Cross é um negócio que, se vocês não ouviram até hoje, vão no YouTube, digitam lá Chrono Cross Opening e ouçam, porque a música é maravilhosa. E aí a gente teve, dessa vez no roteiro, em vez do Yuji Horii, a gente teve um Masato Kato, que ele já tinha também ajudado no Chrono Trigger, só que dessa vez... Masato Kato é o cara do Ninja Gaiden. Exatamente. O cara que escreveu a história do Ninja Gaiden 1, 2 e 3 do Nintendinho, né, do NES. E a história do Ninja Gaiden 3 novo também, exatamente, que é horrorosa. Mas é dele. E ele já escreveu muita coisa pra Square também, o Masato Kato passou por Alsarimana, passou por outros. Não, o cara é bem conhecido. O cara é muito bom. Ele é bom, ele é bom. E a gente teve no design de personagens Sai Akira Toriyama, entra no Buteriuki, que é conhecido por ter feito character design, entre outras coisas, de Record of Lord's War, Scaflone, e tinha feito também Seiken Densetsu 3, que é aqui no Brasil, aqui no Ocidente é conhecido como o Secret of Mana, né? Ah, tá. Secret of Mana 2, 3, ele fez o character design. Então o cara também desenha muita coisa, também fez o design do Chrono Cross. Muito forte. E, cara, eu acho que ele é muito subestimado, eu acho ele um ótimo jogo, o Chrono Cross. Ele trouxe um sistema de magia, de sistema de batalha muito diferente do que era o Chrono Trigger, baseado em elementos, em cores e tudo mais, que eu achei incrível. A última luta, quando você faz o final verdadeiro, você tem que usar todas as cores certas. As cores, exatamente. Isso foi um dos meus primeiros trabalhos na indústria de games, aí pra revista, ensinar a galera a fazer. E ele na também, época não tinha muita internet, não. E assim como o Chrono Trigger, ele também tem, assim, muitos finais. Ele não mexe com viagem no tempo, ele mexe com viagem entre dimensões. Você tem duas dimensões, você tem dimensões paralelas, onde algumas coisas são diferentes entre as duas, assim. Você tem as mesmas pessoas nas duas dimensões, mas fazendo coisas diferentes, o que é muito legal também. E 300 mil personagens, né? Nossa, 300 mil personagens. personagens. Aí a gente tem o Kingdom Hearts. Nossa!
O Cleiton colocando Kingdom Hearts. Eu tenho que colocar Nessa lista. Kingdom O Hearts... Cleiton gosta de Kingdom Hearts. Eu não gosto sei, de Kingdom Hearts. Não entendi o seu comentário. Eu gosto, cara, eu joguei todos. Eu também joguei A minha única todos. crítica ao Kingdom Hearts é a minha obrigatoriedade de ter que jogar todos os jogos, É que até o nem- de celular, que eu não posso jogar porque só tem no Japão. porque Light é canônico. novel. É que nem quando celular fala e- que não gosta de Final Fantasy XV e só fala de Final Fantasy XV. Não, eu não. não entendo ele, mano. Quem? Você. Eu não falo Final Fantasy XV. Ah, não. Aí vai contra Procure- platinou, fez tudo de Final Fantasy XV. Não, odeio Procura esse antimatéria jogo. que eu falo de Final Fantasy XV, tirando esse, porque agora eu tô falando, porque você me Não, obrigou. eu tô E falando bem ainda. pessoalmente. Bem, fala bem bem. Nunca fala bem, mas fala que fez tudo do jogo. Eu fiz tudo. E o Kingdom Hearts é a mesma coisa. Kingdom Hearts eu fiz Reclama, tá aqui. Não, Kingdom Hearts, Agora meu em único quê? problema com Kingdom Hearts é a minha obrigatoriedade de jogar tudo. Segundo lugar, isso aí? Porque é tudo canônico. Segundo lugar ou Não, primeiro? não tem, aqui é só uma lista de 5 jogos. Mas não esse tem- é o quarto não tem jogo? ranking, É o quarto É o jogo. segundo lugar. Não é, não. Olha Eu colocaria Lost Odyssey e Blue Dragon na frente ainda. Devia ter posto. Mas Kingdom não. Hearts é muito bom. gente. Mas Kingdom Hearts por quê? A gente também tem um Dream Team aí da época, começando com o Shinji Hashimoto, que foi produtor de muita coisa dentro da Square, entre eles Saga Frontier, Front Mission, Parasite Eve, o próprio Kingdom Hearts, um monte de Final Fantasy. Cara, o cara... Pô, o Saga Frontier era maravilhoso. É. né? O Red. O cara foi, assim, produtor de só um monte de hit lá da Square nos anos 90 e tudo mais. O cara bateu no ombro desse aqui pra dar um pôster pra você, não foi? Foi. E esse que não sabia quem era. Porque Verdade. nunca tinha visto a cara do Shinji Hashimoto pessoalmente. Foi, O cara é bateu no ombro dele, numa Eu tava bilhete. jogando... Bota aqui Toma um um pôster. pôster. Essa história eu tava jogando o quê? Aí ele virou pra mim, o japonês me deu um pôster. Eu falei, Cleiton, Eu tava pelo jogando o amor quê? de Deus, Tava jogando cara. a demo de quê? Final Fantasy XV na BGS, me divertindo, porque Pelo amor essa de parte, Deus. demo é boa. essa parte do A jogo demo é é boa. boa. A demo é boa, você tá Te jogando- engana. Te engana porque você tá lutando contra o Titã. Aí eu, nossa, aí o cara tava vendo eu assim, tipo, mó empolgado jogando, toma, não sei o que lá, papapá. Aí o cara, nossa, esse cara tá gostando. E eu, né, tal. É porque a galera de casa não sabe, mas o Clayton, quando joga, ele tem essas reações mesmo. Ele vai aí, ó, apanha, toma aí. não sei o quê. Ah, ele narra o que ele tá fazendo. E aí o cara, nossa, mano, vamos dar um pôster pra esse menino. Aí ele bateu no meu ombro, toma, tá, pôster. Eu falei, valeu, obrigado. Enrolei o pôster pra você debaixo do braço. O japonês me deu um pôster ali. Cleiton, aí pelo aí amor o cara de olhou Deus, assim, Shinji cara. Hashimoto. Eu falei, Tava "Nossa, assinado tava ainda." assinado ainda, tá lá em casa, inclusive. Enfim. Ele olhei assim, não foi você que falou que era ele. Meu Takeshi, não é você. Olhou assim e falou, nossa. O outro Enfim. menino, nossa, olhou e pelo falou, mano, amor você de sabe o que tá Deus. Aí acontecendo a gente aqui? tem o Tetsuya Nomura como diretor, roteirista e character designer. E o Tetsuya Nomura só é também conhecido como um dos grandes idealizadores de Final Fantasy VII. Ele é o character designer de Final De Fantasy muita VII. coisa. Do 7 ao 10, ele desenhou tudo. E desenhou sem mais ele no não 13. roda o Kingdom Hearts Não hoje. rola Kingdom Não. Hearts hoje em dia, né? O Não. cara é a mente por trás de Kingdom Hearts. Pro bem e pro mal. E aí a gente tem a Yoko Shimomura fazendo a trilha sonora de Eu gosto de todos Yoko os Kingdom Shimomura, Hearts. eu gosto. Você sabe quem é essa senhora? Sim, É só a pessoa que criou a trilha sonora de Street Fighter 2. Lá entre do- outras Maravilhosa. coisas. É, Cowboy cara, Bebop. muita Cowboy coisa. Bebop. Cara, ela fez... Nossa, se a gente Nossa, parar aqui pra A colocar lista tudo que ela dá uns fez... 2 programas só de Ela lista. dois Ela é, programas. ela é incrível. Ela fez muita coisa, assim. Ela fez Final Fight, fez Street Fighter, fez a Ela série trabalhou Mana. bastante pra Capcom na época. Fez muita Sim. coisa. Breath of Fire. Cara, ela fez muita coisa. De verdade, cara. Se você pegar a lista dela, Ela é incrível. você rola a tela do computador assim, ó, não para de ter coisa que ela fez. É tudo diferente, né? E Tudo a gente original. tem, pra finalizar, um jogo que a gente já falou aqui, a gente vai falar rapidamente, que é o Metaphor Refantasio. Ele também foi feito por um Dream Team da Atlus, que é a tríade de Katsura Hashino como diretor, Shigenori Soejima como design, né? Soejima, e famoso o pra caramba. Shoji Meguro como compositor da trilha sonora. O Shoji eu não conheço. Esse aí. O Shoji Meguro, ele fez tudo desde ele entrou fazendo Persona, inclusive, Revelations Persona, que é o Persona 1. Depois ele fez o Shin Megami Tensei Nocturne, fez todos os Personas, o 2, 3, 4, 5, fez depois Shin Megami Tensei pra caramba, Digital Devil Saga, o cara fez muita coisa. Assim, depois Dentro da Dentro da Atlus, Atlus. ele é... Ele é Deus. E aí a gente teve 2 nomes que eles trouxeram também, que é o Koda Kazuma, que é o cara que fez todo o designer do Nier Automata, o design de cenários e tudo mais. E esse aqui o hater também gosta muito, o Ikuto Yamashita, que foi responsável pelo caráter mecânico de Neo Genesis Evangelion. Adoro ele. O cara que criou os fez erros. o design de como funcionam as coisas. Exato. É, Então que no não- Metaphor ele também fez designer dos robôs, das coisas mecânicas, Aham. e ficou incrível. Só Fez um dizer isso pra ótimo você, trabalho em sabe? Metaphor. Olha lá. O resto você ignora. Não ignora não, é muito bom. Ó,
mas eu quero saber de você aí de casa. Jogou algum desses? Ficou faltando algum jogo que foi feito por algum Dream Team que você conhece? Não esquece de deixar um comentário pra gente com a hashtag Antimatéria na Cultura lá no YouTube, que a gente vai ler, a gente tá respondendo tudo. Pode entrar lá que você vai ver que a gente tá respondendo tudo, a gente responde e lê tudo mesmo, viu? Então toma cuidado com o que você coloca aí. E se você não segue a gente nas redes sociais ainda, usa o QR Code que tá aqui na tela pra seguir a gente e ficar por dentro de tudo desse mundão pop aí de games, anime, tá bom? O Antimatéria vai ficando por aqui, muito obrigado por acompanhar a gente até agora e a gente se vê amanhã no próximo programa. Tchau, tchau!